Agora até São Paulo, falar com o Renan Fiuza, que está acompanhando as investigações com relação ao caso de um delegado que foi assassinado em São Paulo. A polícia agora procura por um segundo suspeito de assassinar esse homem. A possibilidade de um terceiro envolvido também é investigada. Renan Fiuza está com a gente para, inclusive, relembrar esse caso chocante, né, Renan? Porque simplesmente era o delegado caminhando com a esposa numa rua aqui de São Paulo durante o dia. Há uma tentativa de assalto, ele reage e é baleado. O que temos já de informação? Como é que está o andamento dessas investigações? Carol, vou explicar para vocês, né, e trago alguns pontos que chamam bastante a atenção. O primeiro delas, obviamente, é a consternação por parte das autoridades de segurança pública. Muita gente lamentando, né? O doutor delegado Mauro Guimarães Soares, 59 anos, era muito querido, estava se encaminhando inclusive para a aposentadoria, tinha uma vasta experiência, era um delegado que trabalhava na delegacia, no DEIC, né? Então, assim, casado com uma policial, experiente, profissional, e estava caminhando, como você mencionou bem, né, junto dela, na zona oeste de São Paulo, bairro da Lapa, pela calçada, no final de semana, à luz do dia, tudo muito tranquilo. As imagens mostram o que teria acontecido. Esse criminoso, ele chega de moto, dois criminosos numa moto, acabam inclusive ficando ali visualmente escondido do delegado, quando de repente aborda o delegado, queria, segundo as investigações preliminares, a correntinha, aponta a arma e o delegado acaba reagindo, tem a troca de tiros, o criminoso é baleado pelo menos 2 vezes e o delegado, infelizmente, acaba sendo baleado na altura do peito. Ele é resgatado, mas não resiste aos ferimentos. A esposa dele ali acaba abordando, inclusive, o criminoso. E o que chama a atenção, obviamente as investigações continuam, um comparsa dele que estava junto saiu correndo, ou seja, ainda não foi identificado e há também a possibilidade de mais gente estar envolvida nessa ação criminosa, mais um pelo menos criminoso. Só que o que chama a atenção é que Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, vou falar mais uma vez o nome do criminoso, Enzo Wagner Lima Campos, de 24 anos, ele acaba sendo baleado 2 vezes, inclusive chegou a ser resgatado. O estado de saúde dele, segundo a Secretaria de Segurança Pública, é estável, mas o que chama a atenção de fato é que ele tinha acabado de sair, né, da prisão. Ou seja, segundo as informações da própria Secretaria de Segurança Pública, ele recebeu autorização judicial para trocar o regime fechado pelo albergue domiciliar. Explico para vocês o que seria o albergue domiciliar, em que o condenado ele precisa ser recolhido à casa, né, durante o período noturno e não pode deixar a cidade sem avisar a justiça. Um outro ponto, o criminoso já tinha sido preso pelo menos 4 vezes. Então a gente traz essas informações tristes, obviamente a investigação ela continua. Todas as autoridades de segurança, inclusive o próprio governador Tarcísio de Freitas, também lamentaram a morte desse delegado extremamente experiente e a investigação continua para identificar todos os envolvidos. Carol. Que tragédia, hein, Renan? Mais uma vez a gente traz a imagem, foi um assunto de grande repercussão durante o fim de semana. Olha só, aí o delegado caminhando ao lado da esposa, quando o criminoso surge ali no meio da calçada, ele estava escondido ali atrás daquele veículo. E olha só, a gente vê até ali uma pessoa que levava uma criança num carrinho de bebê, sai correndo, desesperada também com aquela situação. Aí o delegado reage e é baleado. Essa imagem dessa câmera de segurança auxilia nesse momento as investigações, né, Renan? E outras imagens também de outras câmeras de segurança devem ser utilizadas nesse momento, fazem parte também das investigações. O que temos de informações também com relação à possibilidade de outros envolvidos, Renan? Você trazia informações sobre esse homem que foi também baleado durante essa troca de tiros, esse criminoso que assassinou esse delegado na zona oeste da capital paulista. Com relação aos demais envolvidos, quais são as possibilidades nesse momento trabalhadas pela polícia e o quanto outras imagens de câmeras de segurança da região podem auxiliar nesse processo de investigação? Carol,
Todas as imagens são extremamente importantes nesse momento. A gente está falando ali da região da Lapa, que fica entre a divisa, né, de dois bairros, Perdizes e Lapa. São regiões muito monitoradas, mas também que vem gerando uma grande preocupação para as pessoas que residem nessa área. Só para vocês terem uma ideia, o delegado morava muito próximo desse local onde, infelizmente, ele acabou sendo assassinado. E nas imediações a gente tem um batalhão da Polícia Militar ali na região, a gente tem também um posto policial e muito próximo dali, aproximadamente pouquíssimos metros, a gente também tinha uma delegacia da Polícia Civil. Ou seja, olha só a ousadia desses criminosos em estarem agindo ali. Segundo a informação preliminar, ainda tudo muito preliminar, porque há várias linhas de investigações, possivelmente esses criminosos já estariam monitorando o casal que caminhava pela calçada, porque eles foram direto no delegado justamente porque ele portava uma corrente de ouro ali, ou seja, possivelmente os criminosos já tinham avistado essa corrente, o que teria chamado a atenção. Obviamente, o suspeito que foi baleado, ele ficou ali, foi levado, né, para o hospital, agora está preso, né, está sob custódia da Polícia Militar, ou seja, essa identificação já foi constatada, a gente já sabe quem é esse criminoso, ele vai passar por um interrogatório, obviamente agora também a Polícia Civil quer ouvi-lo para ter mais detalhes dessa ação. Fato é que as câmeras de monitoramento que você bem ressaltou e mencionou, Carol, vão ajudar a polícia a identificar os outros comparsas. Pelo menos um deles fugiu correndo, ou seja, a polícia já sabe que ele estava junto de um comparsa, mas ainda não foi identificado. Obviamente, tudo é muito sigiloso também para não atrapalhar o curso das investigações. Mas, segundo a própria Polícia Civil, há a possibilidade de um terceiro comparsa estar também atuando. Ele não aparece no campo visual dessa imagem que a gente mostra para vocês, mas ele poderia estar dando cobertura e poderia também estar atuando junto dessa ação criminosa que acabou vitimando, infelizmente, um delegado extremamente experiente. As imagens são assustadoras. À luz do dia, a moça mesmo que você mencionou, Carol, com um carrinho de bebê, corre ali, vai para a calçada. Enfim, a ousadia é tremenda desses bandidos, né? Desesperador. Renan Fiuza, obrigada com as informações de São Paulo.